Este é um filme de terror psicológico, baseado na novela Hannibal. Durante o concerto, um flautista cometeu um erro. Hannibal franziu a testa em desgosto. Poucos dias depois, o flautista foi trazido para a mesa por ele. Depois que a festa acabou, Will Graham veio encontrá-lo. Hannibal era um talentoso analista de psicologia criminal. Will estava com ele investigando um caso de assassinato em série. A forma como o perpetrador comete o crime foi muito cruel, pois o crime arrancou os órgãos da vítima. Will pensou que os órgãos da vítima foram perdidos, não significou que o perpetrador queria recolhê-los. Provavelmente ele teve um hobby de canibalismo. Hannibal era um psicanalista, mas nunca mencionou isso, porque Will não sabia que o homem sábio na frente dele foi o autor do assassinato em massa, a pessoa que comeu os órgãos. Hannibal disse que estava cansado, ajudou Will a pegar seu casaco e pediu a ele para ir embora. Will chegou na frente da estante de Hannibal, descobrindo um livro de cozinha. A página do livro estava marcada com instruções para cozinhar miudezas de vaca. E o que as vítimas se perderam eram os órgãos. Will pensou em algo, mas já era tarde demais. Hannibal o esfaqueou com uma faca. Will pegou uma flecha próxima e enfiou em seu corpo. Em seguida, sacou uma arma e atirou nele. Desde então, o canibal famoso foi preso. Will teve doença mental, então ele se aposentou. Alguns anos depois, o chefe de Will veio visitá-lo, porque houve um caso de assassinato em massa. 2 famílias de 5 pessoas foram mortas, e o momento em que o caso aconteceu foi na noite de lua cheia. Ele foi para Will para obter ajuda. Ele olhou para as fotos das 2 famílias que foram mortas e finalmente concordou. Ele foi para a cena do crime. Em todo lugar havia manchas de sangue. O assassino arrastou o corpo no chão, seguindo os rastros deixados na cena. O assassino abusou da hospedeira, deixando uma marca de dente no corpo. Jack chama o assassino de a fada dos dentes. Além disso, todos os espelhos da casa foram quebrados. Havia espelhos quebrados nos olhos da vítima. O assassino usou luvas ao cometer o crime. A cena do crime tem pó residual. O efeito do pó foi decompor rapidamente as luvas. Isso mostrou que o assassino removeu as luvas. Se tivesse pó em sua mão, ele não deixaria impressões digitais. Mas pó, quando encontra a água, vai se dissolver. Ou seja, quando ele enfiou os vidros nos olhos da vítima, ele poderia deixar impressões digitais. Além disso, inserir óculos nos olhos foi porque o assassino queria ter espectador. Quando ele estuprou a hospedeira, os olhos dos mortos se fecharam. Inserir vidro nos olhos faria com que o morto parecia uma pessoa viva. Que pervertido! Jack realmente encontrou a impressão digital no pedaço de vidro no olho da vítima. Mas isso não foi o suficiente para encontrar o culpado. Todas as pistas eram interrompidas. Will encontrou o abade da instituição mental, Frederick. O abade o levou para conhecer alguém que ele não queria ver a vida toda para pedir ajuda. Aquele foi Hannibal. Ele não quis ajudar seus inimigos, mas Will disse: se ele participar neste caso, teria a oportunidade de ficar online todos os meses. Aqui, sob o controle de Frederick, enterre era um luxo. Além disso, Will disse a ele que este era um desafio. Ficou excitado. Hannibal começou a ler os documentos do caso. Mas ele realmente tinha um cálculo diferente. Quebrar o espelho, disse ele, pode ser porque o rosto do assassino era defeituoso. Ele não quis se ver no espelho. Também no quintal da casa de vítima pôde encontrar pistas. Como esperado, Will descobriu o perpetrador gravado na árvore no quintal da vítima em um kanji. O escrito vermelho em mahjong representa o dragão vermelho. Nesta casa antiga estava cheia de memórias dolorosas da infância deste homem, cheio de repreensão de sua avó. Look at you, you're soaking wet. Get out of my bed. Girl, you hurted me. Shut up, you filthy little beast. Ele tirou um bloco de notas que continha uma página cheia de Hannibal. Ele usou a mão para acariciar apaixonadamente. Will voltou para procurar Hannibal e disse a ele uma nova pista sobre as letras vermelhas. Hannibal disse: o pássaro bem-aventurado está trancado em uma gaiola. O mundo da bem-aventurança está indignado com ele. Como se ele estivesse falando sobre sua situação atual, parecia que ele estava insinuando algo. Após a reunião, Hannibal teve 10 minutos para chamar um advogado. Ninguém estava por perto, então Hannibal não chamou um advogado, mas usou esta chamada para obter o endereço residencial de Will. Will encontrou as palavras de Hannibal registradas no livro A Profecia Estranha. Neste livro houve um desenho de ilustração de um dragão vermelho. O dragão vermelho se tornou um deus após derrotar a garota que representava o sol. O assassino estava simulando um dragão vermelho, querendo se transformar como ele. Francis Dolaride adorava Hannibal, então ele o contatou secretamente. O limpador de cela descobriu a carta de Francis no rolo de papel higiênico de Hannibal. Todo o conteúdo era do culto a Hannibal, mas a parte mais crucial foi destruída por Hannibal. Eles usaram técnicas analíticas para recuperar o conteúdo que foi destruído. O conteúdo referiu-se a um próximo jornal tabloide.
No jornal conteve uma série de códigos. Esta foi a resposta de Hannibal a Francis. Jack não soube o que eles significaram, mas porque ele não queria os assustar, o jornal ainda foi impresso. Felizmente, o código foi quebrado, rapidamente. A informação que Hannibal escreveu foi o endereço do Will, encorajando Francis a matar a família de Will. Jack enviou um helicóptero a tempo antes de Francis chegar. Levou a família de Will para a segurança. Que horrível, Hannibal estava na prisão, mas quase vingou com sucesso. Mas então Will também pensou em se usar como isca para atrair Francis. Eles pegaram um jornalista que estava disfarçando o FBI. A condição para a liberação do jornalista foi que ele publicou um boletim informativo. Conteúdo da notícia de que Will insultou Francis e, inadvertidamente, revelou o endereço residencial de Will. Mas as coisas não correram de acordo com o planejado. Francis não veio encontrar Will, mas foi prender o jornalista. O jornalista acordou e estava preso em um carrinho. Em seguida, ele revelou a tatuagem de dragão vermelho em sua costa. Disse ao jornalista que ele estava prestes a se transformar de humano em Deus. Em seguida, cortou a língua do jornalista e queimou até a morte. Enviado para a porta da delegacia, mostrando que ele era imparável e também estava provocando a polícia. Will foi procurar Hannibal mais uma vez. Ele pensou que definitivamente sabia sobre o assassino. Em troca de informações, ele retornaria as cartas a Hannibal e deu um bom jantar para ele. Hannibal disse a ele observar as fitas de vídeo das duas famílias das vítimas, em que haveria pistas. Durante o crime, Francis conheceu uma colega cega chamada Reba. Talvez porque Francis tinha fenda palatina e Reba ficou cega. Ambos tinham deficiências, então eles rapidamente se apaixonaram. Naturalmente teve um relacionamento. Mas depois daquela noite, Francis começou a se preocupar, porque todas as garotas relacionadas a ele teriam que ser dedicadas ao dragão vermelho. Mas Reba foi diferente. Francis realmente amava Reba. Ele implorou ao dragão vermelho que perdoasse Reba, até colocou uma arma na boca para se matar. Mas no final ele descobriu uma maneira de se fundir com o dragão vermelho, completando sua transformação. Assim ele pôde resolver isso, sem necessidade de doar Reba. Francis foi ao museu, onde a pintura original do dragão vermelho estava localizada. Ele desmaiou o gerente, mas não matou como de costume. Em seguida, engolou a pintura do dragão vermelho no estômago. Will assistiu ao vídeo da casa da vítima e do crime do assassino. Detectou que o assassino agiu facilmente porque ele estava extremamente familiarizado com a casa da vítima, como se tivesse assistido muitas vezes ao vídeo da casa da vítima. As fitas de vídeo das duas vítimas foram feitas por Shomalux. O assassino que pôde assistir às fitas de vídeo foi definitivamente um funcionário de Shomalux. Francis foi até a empresa, mas do lado de fora, descobriu que Will estava investigando. Foi revelado, ele imediatamente fugiu embora. Will definou a identidade de Francis. Francis estava na porta da Reba. Depois de matar um rival, ele trouxe Reba para casa. Ele pensou que Reba descobriu sua identidade e denunciou a polícia para prendê-lo. Ele ficava fraco por causa de Reba. Ele não matou o gerente do museu, mas Reba o traiu. Na mente de Francis houve o som de um dragão vermelho ressoou. O dragão vermelho queria que ele doasse Reba, ele ainda protestou. Ele queria sair com a Reba. A casa encheu-se de gasolina, ele acendeu o fogo. Sacou uma arma para matar Reba e depois cometer suicídio. Ele hesitou por um longo tempo, então abriu fogo. Reba não morreu, saiu correndo de casa. A polícia chegou, confortou Reba e retirou o corpo dos escombros. Eles até encontraram um caderno de Francis. Will olhou para o diário, entrou no mundo de Francis. Ninguém nasce demônio. Francis foi maltratado por sua avó por muitos anos, então ele se tornou esquizofrênico. Mas o incidente ainda não acabou. Os resultados do exame forense mostraram que o corpo não era de Francis. Na casa de Will, o filho foi ao quarto para buscar comida, mas não voltou mais. Will verificou, encontrou o espelho quebrado no quarto, Francis esteve lá. Ele abriu a porta do quarto com uma faca e encontrou Francis segurando seu filho. Seu filho estava com medo até urinar na calça. Will de repente teve um pensamento relampejante. Ele imitou o tom da avó do Francis e começou a repreender o filho dele. Look at you. I've never seen a child as disgusting as you. You dirty little beast. You want me to cut it off? Francis com raiva foi em direção de Will. Enquanto lutava, Will esfaqueou Francis na perna. Entrou em outra sala e atirou um no outro pela porta. Ambos os homens ficaram gravemente feridos. No final, Francis foi morto a tiros pela esposa de Will. Poucos meses depois, Will estava recuperando bem. Hannibal na prisão também foi autorizado a ver sua irmã por Frederick, a terceira mulher mais importante em sua vida. O filme terminou. Esta cena é tão parecida quanto a primeira parte de O Silêncio dos Inocentes, exibida em 1991. Dragão Vermelho é a prequela de O Silêncio dos Inocentes.